Você sabia que foi feito pesquisa que existem alimentos que causam terror noturno nas pessoas? Quem está por trás do terror noturno? Malignidades. Hã? Entidades. Entidades. Geralmente é Lilith que está ali ligada a isso. Então tem alimentos que eu não posso comer. Aí você pega, tem uma lista aqui. Quais são? Ó, eu mandei aqui uma listinha aqui, ó. Você pega aí, ó, molho picante, ó, biscoito, bolacha, à noite, não é bom. Você pega aí, ó, molho industrializado para salada. Você pega aí massa, que a gente come isso aqui se deixar o tempo todo. Salgadinho de pacote, refrigerante, chocolate, batata frita, sorvete. Ou seja, tudo que você come aí, né? Não, industrializado. Depois das 10 horas da Tudo que você come pra assistir um filminho de noite. Mas você sabe. Mas, pastor, Que o pessoal- quem é lavado pelo sangue de Jesus, ele tá Mas peraí. livre dessas coisas nesse sentido, né? Porque Depende. A alimentação ela é o quê? Qual que é a lei nutricional? Você é o que você come. Muitas vezes a gente abre brecha através da alimentação. O inimigo não precisa de o o pecado. senhor falou dos transgênicos aí, né? Também. E tudo mais. Mas todo alimento Não, hoje é ruim. sim. A gente praticamente. Eu vou falar pro senhor, por exemplo, aliás, de um tempo pra cá, eu só como carne e fruta. Mas assim, a maioria das pessoas come normalmente tudo isso que você falou. O que vai fazer? Sim, aí eu até falei pro pastor, a gente tava falando sobre Pra mim, tudo bem. Eu até acredito que pode ter envolvimento, até por causa das consagrações, mas aí não é só a que pessoa esse consagrar a alimento- Deus e acabou? Vamos colocar assim, esse alimento nesse período, ele ativa isso. Isso é comprovado, isso tá é a ciência. Só você dá aí um Google aí, coloca aí alimentos que causam terror noturno. Você vai ver. É o que os Então, antigos assim- falavam, você é pesadelo de barriga cheia. Mas tinha muito Literalmente, isso, é é verdade. verdade. É verdade, tinha muito isso. Então assim, claro, mas a gente também, a nossa vida hoje de igreja é complicado. Que horas que às vezes o senhor janta? Nossa. Você tá entendendo? Qual era o horário que os antigos jantavam? Sim. 6 horas da 18 tarde. horas. Não, 6 horas eles iam dormir, cara. Mas 18 horas no Ou máximo. 18 horas no máximo, porque caía Minha avó- a luz, eles iam dormir. E minha avó, é isso aí. E acordava Eles 5 dormiam da com a luz e manhã. acordavam com a luz, né? 5 da manhã. Ou seja, o ciclo circadiano do seu corpo ele tá perfeito. Hoje a gente fez aquele desenho, né? Deu a louca na Cinderela. Hoje já deu a louca no nosso ciclo circadiano. Tá tudo alterado, porque a gente não tem esse ritmo. Aí entra o que o senhor falou, a gente tem que estar orando o tempo todo, pedindo para Deus nos guardar. Sim. Literalmente. Sim. Eu ensino o pessoal, antes de dormir, eu sempre ensino isso daí. Vai dormir, dá uma voz de comando. Entrega os seus 5 sentidos para Deus e proíbe qualquer espírito imundo, maligno de tocar no teu sono e no teu sonho. Pede para Deus liberar os anjos necessários. Isso aqui é chave. Porque eles vêm. Agora, se você tem bases, tem várias legalidades, e aí eu digo até legalidades até mais complicadas, ocultismo, pecados sexuais, é óbvio, aí vai ter que tratar isso daí. Ô, pastor, é muito louco o senhor falou agora do ciclo circadiano e do horário do sono também. Existiu uma cultura, né, passada ali até o século XVI. Tem um estudo britânico que fala a respeito disso e é muito coerente, que falava a respeito do sono bifásico. Dos antigos que iam dormir às 18 horas, às 19 horas, eles acordavam exatamente às 3 da manhã. Deixa aqui se você já acordou às 3 da manhã por um período longo de dias sequenciais. É um portal, né? 3 da manhã. Que é pra oração, né? E era chamado isso era chamado de sono bifásico. Então eles acordavam no horário das 3 e eles tinham relações conjugais, tinham um período de oração, tinham meditações e tinham visões. Nesse estudo, chama depois você pesquisa aí, Roger alguma coisa, é um britânico, e ele pegou uma sequência de pessoas dessa época meio que medieval ainda, desses relatos, que o sono bifásico já era uma prática humana, e não longe disso, não obstante disso, esse estudo fala a respeito dessa prática, inclusive no nosso DNA, que isso, por mais que não seja hoje dos nossos dias, ainda está na sequência genética do homem. Eu conversando com todas as pessoas que eu conversei acerca disso, até eu e o bispo falamos acerca disso, tivemos episódios diários assim de acordar às 3 da manhã, que também a gente sabe, a terceira hora da manhã é um período bíblico, né?
Então, E já vi muitos filmes do cara acordando de manhã e ele olha no relógio 3 da manhã. 3 da manhã e geralmente ligado a coisas malignas, né? Aham. Meia-noite, 3 horas da manhã. Sabe que meia-noite é o horário da libertação. Biblicamente, tudo que é libertação, prisão, foi esse período assim. 3 horas é um horário também, inclusive, que a juventude hoje fala, é o horário dos fantasmas. Interessante. Outro dia uma moça falou para mim, pastor, o que é 3 horas da manhã? Porque a gente aprende assim, né, dentro do ocultismo, que também é horário dos fantasmas. Eu falei, mas isso é bíblico. Ela falou assim, como assim é bíblico? Eu falei, lê Mateus 14, 22. É que ali tá falando de outra situação, mas Jesus vem que horas? Andando sobre o mar. 3 horas da manhã. E o que os discípulos chamam ele? De fantasma. Não era a crença judaica. O judeu não acredita em fantasma. Claro que eles acreditaram ali por causa da... Imagina, você tá no mar. Não acredita? O judeu não acredita, O não. saduceu. Não, o judeu comum não acredita. Não sei que mudaram, né? Mas não é crença Mas não tem, judaica porque acreditar em fantasma, eles não falam isso justamente por causa de uma crença? Sim, mas eles têm a informação, mas não é de crença. Mas imagina só, você tá 3 horas da manhã num mar escuro. Do nada uma aparição, né? Pô, os caras falaram, fantasma. E lá no lago... Com a formatação de lá um no mar da corpo. Galileia ainda tem tem uma névoa que fica acho que por causa do Também. sal, fica uma névoa assim em cima do mar da Então, Galileia. olha aí, ó. Os caras ficaram alucinados. Os caras falaram, é um fantasma, é um fantasma. Então tem essa questão, 3 horas da manhã, esse horário, mas tá ligado sim. Ó. O próprio Espírito Santo, quantas vezes eu não recebi cutucão assim, ó? O anjo do Senhor vinha, o anjo do Senhor vinha. Já acordou? Rafael! Eu já acordei com o meu nome. Já chamou seu nome assim? Levanta. Eu falei, meu Deus. E eu senti os toques assim, ó. Os cutucão. Eu falei, meu Deus, eu tenho que levantar. Você já teve sonho falando que você estava dormindo, não? Olha, quando você acordar, faça isso. Ô, bicho, eu já tive sonhos assim de Deus me dar pregação inteira. Eu também. Com música Eu também. inteira. Eu já acordei com música. Também Eu música, tive louvor. uma experiência que eu cheguei tão cansado, eu não sei, agora eu não me lembro, não me recordo o que estava acontecendo, ou de onde eu estava vindo, mas eu estava muito cansado. E eu estava muito quebrado e eu precisava dormir, eu não consegui dormir. Acho que fazia alguns dias que eu não dormia direito. E eu falei, Senhor, eu estou muito cansado e eu tenho que entregar a palavra daqui a pouco. Eu não quero entregar qualquer coisa. O Senhor me dá uma palavra e bluf, desmaiei. E durante o sonho, o Senhor me deu toda a palavra montada. E quando eu acordei revigorado para aquela palavra. Então já Eu já aconteceram tive coisas extraordinárias. essas experiências assim de sonhos, de enfrentar entidades, principados. Como se a guerra tivesse sido lá, né? Existem, sim. Em outra Não, mas, dimensão. na realidade, o sonho é uma dimensão espiritual, pastor? Eu acredito que o sonho. Daniel fala as viagens as noturnas, né? Existem os sonhos, na realidade, eles te dão. Eu falo que existe o profeta onírico. Eu uso esse termo que está ligado ao mundo dos sonhos, né? Mais nesse sentido. Mas o Daniel era um profeta dos sonhos. José era um profeta dos sonhos. Você vai ver que eles. Gênesis 37, Daniel capítulo. Daniel 7 fala a respeito, tô com ele no pente aqui. Produção, se puder pôr na tela aí, fala assim, ó. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel se deitou em sua cama e sonhou. E no sonho teve visões. Então, são coisas distintas e repartidas aqui, classificatórias. Ele teve sonho e dentro do sonho ele teve visões. Ele visualizou algo futurístico. Quando acordou, ele escreveu aquilo que havia sonhado. E aqui ele escreveu. No sonho tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando, e aqui ele vai falar a respeito da visão apocalíptica que ele teve, né? Você sabe qual é o dom do Espírito Santo por trás dos sonhos? Qual? De profecias. O dom por trás dos sonhos, visão, é profecias. Geralmente é profecias. No profético. Agora, os sonhos, que você falou, a gente chama de visão noturna também, né? O pessoal chama muito de visão noturna. Mas é verdade, você pega... Igual... Ó, Jó 4,12 diz assim: veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio. E depois ouvi uma voz que disse:
Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e Qual até nos seus anjos ele encontra defeitos. Tem Então que seus olhos você encontra defeitos. Aham, Olha que defeitos. interessante, hein? Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro e foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba, como cai a barraca. E morremos sem termos alcançado sabedoria. Qual que é esse capítulo? Deixa eu ver aqui. Jó capítulo 4, versículo 12. Então ele descreve algo semelhante. 12 né? até o 21. É porque, ó, o Tanto senhor Jó quanto Daniel falam dos sopros, né? Dos ventos e de um sopro. não é nos isso, sonhos, não. né? É porque uma vez a minha mãe, ela teve uma revelação comigo que eu tava muito triste. Isso aí foi forte, hein? Olha só. Há muitos anos atrás, eu era novo, 20 anos. E eu tava muito triste, assim. Ela viu que eu tava muito abatido. Ela achou que eu tava, tipo, depressão. E aí ela começou a orar por mim. Ela viu um vulto saindo do meu quarto. Aí aparece muito essa passagem. E aí o senhor falou para ela, o senhor falou assim para ela, leia Jó tal, tal. Meu, incrível, tá igualzinho. E ela vai ter essa passagem na Bíblia, igualzinho. E eu vi um vulto passando atrás, assim, em mim e tal. Eu falei, meu Deus. Os judeus tiram isso e dizem que nos sonhos, quando nós sonhamos, nós morremos, na verdade. Nós temos uma mini morte, né? Um 60, acho que é um 60. alguma coisa avos, uma coisa assim. Mas eu acredito também, todo dia a gente morre e ressuscita, morre e ressuscita.